Queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Lima, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e hoje eu vim falar com você sobre o último sabotador. Se você ainda não assistiu os outros 9, volta, assiste cada um dos vídeos, faz uma reflexão aí qual sabotador que você tem e esse é o 10º sabotador. E é claro que ia ficar por último o esquivo. Depois desse vídeo, né, nós vamos fazer uma live, vai ser neste dia aqui, nesse horário, só que não vai ser aqui no YouTube, será lá no Instagram. E por falar nisso, você já me segue lá no Instagram? Vai lá, tem muito conteúdo lá pra vocês que eu não posto aqui no YouTube. Lá eu tenho Sabedoria em Série, que são sabedorias da psicologia, da constelação familiar, de relacionamento amoroso, sexual, que eu extraio das séries e faço uma reflexão, compartilho lá com vocês. É algo muito legal, passa lá e confere outros conteúdos além desse que eu posto somente lá no Instagram. Vamos estreitar essa relação, manda um direct lá me sugerindo, quem sabe, uma série para eu assistir, para extrair a sabedoria em série. Sinta-se à vontade aí para compartilhar comigo, tá ok? Você já deu um like nesse vídeo? Dá um like. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com várias pessoas, me ajude a divulgar esse conteúdo para que eu continue gravando vídeo, para que eu continue aí trazendo tudo aquilo que eu tenho aprendido, tudo aquilo que eu tenho estudado para vocês. Então nós vamos falar hoje sobre o esquivo. O que é esse tal de esquivo? O esquivo, ele tem um foco extremo no positivo. Ele não quer desagradar as pessoas que estão à volta dele. Então ele foge de problema. O máximo possível, ele procrastina lidar com situações difíceis. Então ele foge de conflitos e situações que para ele são desagradáveis. Vai deixando para depois, mas existe um problema aí, né? Ele evita muitas vezes esses conflitos dizendo sim para coisas que ele não gostaria. Essa é a principal característica aí do esquivo. Ele diz sim para coisas que ele não gostaria de se envolver. Então pensa bem, ele se relaciona com as pessoas através do comportamento passivo-agressivo. Ele gostaria de dizer não, não consegue dizer, ele diz sim, a pessoa fica lá. Ah, vamos na festa hoje? Claro, mais tarde eu tô lá. Você acha que ele aparece lá? Não aparece não. Isso tudo porque ele tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Se você tem dificuldade de dizer não, quem sabe esse é o seu principal sabotador. Ele minimiza a importância de alguns problemas reais, vívidos ali na vida dele. E tenta rechaçar outros, tenta deixar outros para lá. E minimiza aqueles que são mais grandiosos. Ele acaba se perdendo numa rotina muito bem programada, numa rotina e hábitos reconfortantes, que faz ele se sentir um pouco mais seguro ali. E quais são os pensamentos comuns do esquivo? Ele pensa assim: isso é desagradável demais. Talvez, se eu deixar de lado, esse problema se resolve sozinho. Mas se eu cuidar disso agora, eu posso magoar alguém, é melhor deixar pra lá. Mas eu custei a conseguir encontrar esse equilíbrio, eu não quero atrapalhar esse equilíbrio. Mas se eu entrar em conflito com os outros, eu posso perder essa ligação que eu tenho com eles. É melhor evitar. Eu prefiro fazer as coisas segundo o que alguém me sugeriu a entrar em combate, em conflito com esse outro. Para quem convive teoricamente com o esquivo, acaba gostando, ele cede o tempo todo. O problema é até quando? E esse comportamento passivo-agressivo tem produzido o que nele? Ele vai internalizando tudo aquilo, né? Engolindo desaforos, deixando as coisas passarem, e isso vai produzindo um mal muito grande nas relações. Vocês vão entender mais. Quais são os sentimentos que ele busca? Primeiro que ele busca manter um certo equilíbrio, inclusive nessas relações, né? Por isso que ele foge, né? Ele sente a ansiedade por tudo aquilo que ele evitou ou procrastinou. Então, por mais que exteriormente parece que as coisas estão caminhando, internamente ele está só aumentando o nível de ansiedade, de sofrimento por deixar as coisas para depois. Afinal de contas, quando a gente foge de problema, o problema vem atrás da gente. Ele tem medo que essa paz que ele conquistou, ela seja interrompida com algum conflito. Então, o tempo todo ele está ali tentando manter tudo muito perfeito, tudo dentro daquela rotina que para ele é reconfortante. E o pior de todos é que ele reprime a raiva e o ressentimento.
Então, não, tudo bem, pra mim não tem problema nenhum. Minha mãe me abandonou? Não, não, sem problema, não tenho raiva nenhuma dela, não tenho ressentimento nenhum. Por quê? Porque ele tá se esquivando de lidar, inclusive com esse sentimento, com essa sensação desagradável. E quais são as mentiras para justificar essa conduta, para manter esse comportamento que ele conta para si? Você é uma boa pessoa por poupar o sentimento dos outros. Alguém tem que ser o pacificador. Mas é muito bom ser flexível, ser uma pessoa flexível, isso é muito bom. Nada de bom pode sair de um conflito, é melhor evitar. E quais são os impactos de ser esquivo para si e para as pessoas que convivem com esquivo? Negar os conflitos e a negatividade faz com que o esquivo não lide com esses problemas. E dessa forma, os problemas vão atrás dele, como eu disse. Então, o fato dele se esquivar impede que ele amadureça, que ele desenvolva, que ele saiba lidar com uma situação nova, porque ele conquistou, ele conseguiu isso. Ele não, como ele foge, ele impede de ter essa evolução, esse desenvolvimento emocional. Aí você tem que ver que existe uma diferença, né? Eu ficar entorpecido de dor e eu te extrair alguma sabedoria, algum aprendizado dessa dor que eu vivenciei. No caso dele, ele só vive entorpecido pela dor, porque ele não vai atrás de resolver para poder aprender algo com aquilo. Eu gosto de trazer um exemplo para ilustrar o que acontece com o esquivo, né? Se você machuca o dedo, né? Corta o dedo, um corte bem profundo, e você não olha para essa ferida, ela pode gangrenar a ponto de você perder o seu dedo. Porque você deixou para depois, porque você não olhou para aquele problema. Depois eu olho, infecciona, pega uma infecção generalizada e te mata. É mais ou menos por esse caminho aí. Quando o esquivo vai deixando para depois, aquela situação infecciona e contamina a relação que ele tem. Pode ser relação com o familiar, pode ser relação amorosa, qualquer tipo de relacionamento que ele agir dessa forma, principalmente diante dos problemas. Ele não resolvendo esses problemas, eles vão crescer de tal forma que pode produzir amputação das relações, é claro. E por falar nisso, as relações do esquivo, muitas delas são mantidas por esse comportamento. Às vezes você vê uma pessoa que o casamento tá acabando e ele fala assim, mas a gente nunca brigou porque o esquivo, um deles é esquivo e tá correndo até, não vai encarar a situação de frente para poder resolver uma pendência. Então, parece que está tudo bem, mas na realidade não está tudo bem. Só está tudo bem porque ele está fugindo de falar sobre aquilo e traz toda a informação com uma ideia de positividade. É uma falsa positividade. E por falar em relacionamento, o nível de confiança de quem se relaciona com esquivo, ele é diminuído, porque a pessoa não sabe até que ponto a informação tem sido colocada à mesa ou o esquivo tem guardado para ele. Ele tem maquiado, trago a visão positiva, quando na realidade ele está apodrecido por dentro, mas ele está com um discurso positivista, ele está com um discurso positivo falando que está tudo bem, está tudo certo, quando na verdade não está. E qual é a função original de sobrevivência? Quando é que tudo isso começou? O que aconteceu para o esquivo ficar assim? No caso do esquivo, pode ser por uma infância muito feliz ou por uma infância muito conturbada. Então são os dois extremos. Quando é uma infância muito feliz, esse esquivo ele não aprendeu a lidar com situações difíceis. Por quê? Alguém protegeu, não deixou ele lidar com as próprias questões, às vezes questões pequenas ali quando criança. Ele foi tão super protegido que ele não aprendeu a lidar com situações conflitantes e acabou desenvolvendo a postura do esquivo. Por outro lado, se eu vivi num caos, num ambiente de extremo conflito, eu aprendi a ser esquivo para poder apaziguar, para ser o apaziguador, aquele que traz um equilíbrio para as relações. Então ele aprendeu a ser dessa forma para que aquele ambiente ficasse um pouco mais agradável, um pouco mais equilibrado, para não ter que lidar com aquelas dificuldades daquele período. Por um lado, você não aprendeu a lidar com as situações difíceis e pelo outro, você aprendeu a não acrescentar tensão num ambiente que já era muito tenso. Então, o que é que o esquivo busca com esse comportamento? A lidar com os problemas e conflitos.
Na realidade, ele precisa aprender uma outra forma de lidar com os problemas e conflitos, porque a forma que ele aprendeu lá de criança, depois de adulto, não está funcionando. Está sabotando as relações, está prejudicando muito mais do que ajudando. Então, é esse o conteúdo. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá, assiste os outros vídeos, aprende mais aí sobre os sabotadores. Você conseguiu identificar quais são os seus sabotadores? Eu vou repassar todos eles aqui para você. Nós temos o insistente, o prestativo, o crítico, o hipervigilante, o hiperracional, o hiperrealizador, o controlador, a vítima, o inquieto, o esquivo. São os 10 sabotadores. Veja aí cada um deles, identifique qual é o seu sabotador e nós nos vemos na live. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!